Pai amado, Pai de misericórdia, nós estamos aqui, ó Senhor Deus, porque temos o Senhor como a razão da nossa vida. Deus de amor, ó Deus de misericórdia. Jesus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Glórias a Ti, Senhor, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor, como é bom estar na Tua presença, Senhor, como é bom, ó Senhor, sentir a Tua presença aqui no nosso meio, aleluia. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, o poder de Deus, exaltado seja o Teu santo nome. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Nós declaramos isto nesta noite, ó Senhor. Declaramos, ó Senhor Deus, ó Pai, que Tu és tudo para nós, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és o nosso conforto, ó Pai, que Tu és a nossa segurança. Nós reafirmamos, ó Pai, que nós cremos nisso, ó Pai, e confiamos em Ti para isso, ó Senhor. Ah, Deus de amor, ó Deus de misericórdia, nós precisamos, ó Senhor do Senhor, precisamos deste poder. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Venha nos encher, divino Espírito Santo, fogo divino. Nós clamamos, 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 clamamos por Ti nesta noite. Clamamos pelo Teu poder, clamamos pela Tua unção. Oh, poder de Deus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador do céu e da terra, oh, aleluia, venha, Senhor, sobre nós nesta noite, sobre cada vida, ah, Senhor da glória, vá consumindo todos os restos do mal, oh, sobre as nossas vidas, tudo aquilo que não é Teu, ó Pai, consome, ó Senhor, consome, oh, Pai amado, porque nós somos Teus. Nós somos Teus, aleluia, a nossa vida é Tua, porque nós queremos, ó Pai, nós desejamos, ó Senhor, Te servir, desejamos, ó Senhor Deus, ó Pai amado, Te conhecer mais e mais, ó Senhor, desejamos, ó Pai, que o Senhor tome conta de toda a nossa vida, por isso, ó Espírito Santo de Deus, venha tocar em cada vida aqui, venha tocar nas nossas vidas, venha fazer-nos sair daqui, ó Pai, um pouco mais próximos de Ti, mais fortalecidos em Ti, ó Senhor da glória, Deus de amor, ó Deus de misericórdia, ó Pai, os tempos são maus, ó Pai, tantas coisas aí fora, Pai, combatendo, ó Pai, para abalar a nossa fé, para abalar a nossa segurança em Ti, para abalar a nossa confiança em Ti, mas nós estamos aqui, ó Pai, para dizer, ó Senhor, que nós precisamos de Ti, que nós dependemos de Ti, por isso, ó Senhor, venha sobre nós, ó Senhor, segura bem firme, toma as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Fala conosco, ó, através da Tua palavra, esta palavra que o Senhor deixou para nós. Fala conosco, ó Senhor, através da Tua palavra. Proibimos em nome do Senhor Jesus todo e qualquer tipo de ação das trevas no nosso meio. Nós te dizemos, diabo, bata em retirada, perca as forças e saia. Aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal. Aqui reina a luz, aqui reina a luz. Aqui reina a luz, reina o nosso Senhor Jesus Cristo, que Te derrotou na cruz do Calvário, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Por isso, perca as forças e sai agora. Bate em retirada, paralisamos toda a ação das trevas no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir nossa Bíblia em Ezequiel.
eu queria saber aqui, eu estava ouvindo hoje o CD, lembrando que algumas semanas atrás, Deus mandou que nós lêssemos Ezequiel. Ezequiel, um livro comprido. Quem leu Ezequiel inteirinho? Hã? Quem não estava aqui nesse culto, Deus mandou ler Ezequiel, né? Então, temos que ler Ezequiel. É um livro grande, né? Não importa quanto tempo você vai demorar, mas importa que leia, em obediência àquilo que Deus falou. E hoje mesmo eu estava ouvindo esse CD, quando Deus mandou a pastora ler, né? E aí depois Deus falou para nós lermos, para a igreja ler. E Deus tem um propósito nisso. O primeiro deles é nós obedecermos, sermos obedientes, né? O primeiro propósito nisso é sermos obedientes. Se Deus mandou ler, eu vou ler, mesmo que às vezes eu nem entenda muita coisa, porque o Ezequiel é um livro profético, então tem várias coisas ali que às vezes a gente pode não entender, mas Deus vai falar. E eu queria ler assim o Ezequiel 34, porque eu estava lendo, principalmente pelas coisas que Deus tem falado sobre a igreja nos últimos tempos. Quando lemos, nós estamos lendo o Apocalipse também, com a pastora, e quando Deus fala da igreja, Deus fala da igreja nos últimos tempos, Ele mostra uma igreja com problemas, com vários sérios problemas. E aqui eu associei essa realidade daquela época, quando Israel foi invadido, quando Jerusalém foi destruída, e a nação de Israel foi toda levada em cativeiro, toda destruída. E não é porque eles não tinham profetas, sacerdotes, pastores lá, eles tinham. Mas como é que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Qual foi o problema que, apesar de tudo isso, eles ainda derrocaram e foram levados cativos, e a nação foi destruída, o templo foi destruído, o templo de Israel, né? E uma tragédia muito grande naquela época, porque Jerusalém eles consideravam imbatíveis, né? Porque eles tinham o templo que Deus mandou fazer, eles tinham a Arca da Aliança, eles tinham Jerusalém, a cidade que Deus tinha dado para eles, para a construção do templo. Eles se sentiam seguros. Tinham os profetas, tinham os sacerdotes, tinham os levitas, tinham as promessas. Eles se sentiam completamente seguros naquela situação. Então vamos ler, Ezequiel 34. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentaram os pastores as ovelhas? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra,
sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Vamos parar por aqui. Então, nós vemos aqui uma coisa, lá quando a gente lê as 7 igrejas do Apocalipse, agora não sei qual delas que é, mas uma delas diz assim, que quem ia dominar o púlpito, quer dizer, a pregação, era a congregação. Um dos problemas daquela igreja é que quem dominava o púlpito era a pregação, quem dominava, quem pregava, era a congregação. Mas que coisa estranha, o que é isso? O que significa? O que vocês acham que significa isso? Por que havia uma igreja assim? O que significa uma igreja assim? Ele fala numa das 7 igrejas, aquelas 7 igrejas que falam, né? Que quem... Não fala com essas palavras que eu estou falando, eu já estou traduzindo. Já estou traduzindo. Que quem ia dominar o púlpito, a pregação, é a congregação. O que vocês acham que é isso? Eu acho que tem duplo sentido. Uma, no sentido é que o povo iriam andar de acordo com os próprios pensamentos deles, com as próprias vontades deles, com as próprias... O pastor está falando lá, mas não está dizendo nada a respeito de mim, de alguém. Eu estou levando a minha vida do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito e boa. Esse é um dos... Vamos para o próximo. O outro sentido seria que a igreja, que a própria igreja que iria dominar também assim o púlpito, seria da igreja estar uníssa, da igreja estar andando de acordo com o que está sendo pregado. Está andando. Não, certo. Vamos ver aqui. Não acertou nenhuma das duas sentidos. Deus, eu não tenho certeza não, mas a palavra, qual a sua chance? eu acho assim, não sei se eu estou errada, mas a palavra de Deus não pode ter duplo sentido, né? Começa assim. Se é baseado no que a gente está lendo em Ezequiel, é porque a igreja está sem comando, está sem pastor. O pastor, quem está ditando as regras ou a palavra, que é a congregação que está falando a palavra, é isso que você está querendo dizer? Porque a igreja se viu sem liderança. Quem comanda? Porque está sem comando, né? Está sem pastor, está sem submissão. A igreja não está submissa a ninguém. Tem uma falha no... Então vamos lá. O que significa isso? Uma falha não é da congregação. A falha é do pregador.
Porque o pregador só vai falar aquilo que a congregação quer ouvir. Ele só está falando aquilo que agrada a congregação, né? Só está falando das coisas boas, das bênçãos, né? Que prometidas na palavra de Deus, mas não está alertando qual é o caminho para se chegar até estas bênçãos. E que isso, para chegar lá, você precisa crescer num caminhar de santificação da sua vida e de consagração da sua vida, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ele fala, porque o pregador fala, não vou falar isso porque vai atingir o irmão tal, e aí o irmão tal pode ficar magoado, e ele tem um bom dízimo para a igreja, então ele não fala daquele problema, ele desvia, contorna e não fala daquele problema, né? Porque ele não quer, né? E ele não quer se indispor para que não quer perder membros da igreja, né? Então não quer falar a verdade, porque senão o irmão vai embora. Então ele contorna, ele dá uma falseada naquilo, ele fala de uma forma não clara, uma forma que não fica evidente e não vai na palavra de Deus. Então essa é uma característica da igreja nos últimos tempos, né? O púlpito fala só o que agrada a congregação. Se agrada a congregação não falar do problema de adultério, porque tem alguns adúlteros na igreja que dão uma boa oferta para a igreja, então não se fala do adultério. Fala das bênçãos de Deus, do amor de Deus, fala disso, fala daquilo, mas não fala do adultério, não fala da prostituição, né? Não fala da palavra de Deus, porque o mundo começou a invadir, e é o que está acontecendo hoje na igreja, só das bênçãos, e a gente vê o costume do mundo, ao invés da igreja ser um polo de protesto mesmo, né? Daí veio, acho que o nome dos protestantes, ser um polo de protesto contra a imoralidade que tem dominado o mundo, a igreja tem deixado a imoralidade do mundo entrar dentro da igreja. Nós estamos vendo hoje a igreja cristã, a igreja evangélica, aceitar o divórcio como uma coisa normal. Porque se os pastores se divorciam e se casam, por que eu não posso? Por que eu não posso fazer? Né? Então, isso é um exemplo que a gente tem visto aí acontecer com muita frequência. Né? Com muita frequência. Então, a imoralidade, o erro tem entrado dentro da igreja, o padrão do mundo tem assolado a igreja, e os próprios pastores, que deveriam ser aqueles que deveriam estar vigiando. O capítulo anterior fala sobre o atalaia, o Ezequiel 33, aquele que tem que, o atalaia é o vigia, que tem que estar anunciando e proclamando, e olha, cuidado, olha o mundo entrando, avançando sobre a igreja, os padrões do mundo. Hoje, a gente vê assim, as coisas estão indo de uma tal forma que, e eu vejo assim, os pais se comportando de uma tal forma que querem ser para frente, né? Querem ser moderninhos, que acham normal a namorada do filho vir para casa, dormir lá, como se ele tivesse uma vida de casado. Acha normal, comenta isso como se fosse os tempos modernos, e querendo dar uma de modernidade. Sabe, querendo dar uma de modernidade, achando que isso é uma maravilha do mundo. Moderno, são os tempos atuais, e ainda achando ruim, porque no tempo dela não era assim, ainda invejando o tempo atual. Porque não tem parâmetro, não tem Deus, não tem a palavra de Deus. Então a gente vê isso assim com uma frequência muito grande. E na hora que você vai implementar e levar os padrões da palavra de Deus, o pessoal olha para você como se você fosse do tempo da pedra. Eu sou do tempo da pedra, não, eu sou do tempo de Jesus. Se do tempo de Jesus é o tempo da pedra, é o meu tempo também. Não quero nem saber. Eu sou do tempo de Jesus.
Se Jesus é do tempo da pedra, Jesus é do tempo de muito antes da pedra. Jesus sempre existiu. Então eu estou com ele e não abro, né? Jesus é antes do tempo da pedra, né? Então eu estou com ele e não abro. Mais antigo ainda. Então o que estava falando aqui? Estava falando assim, contra esses pastores que não alertavam a igreja sobre naquela época era o povo de Israel. Eles não alertaram o povo de Israel nos pecados que eles estavam cometendo. Eles estavam indo por caminhos, não que eles deixassem de crer que Jeová era Jeová, eles continuavam a oferecer os seus sacrifícios, templo, não é que eles pararam, porém, eles começaram a fazer várias coisas erradas e também oferecer sacrifícios para outros deuses. Começaram a achar outros caminhos e fazer práticas que Deus condenava, né? Eles começaram a se enveredar por caminhos que Deus condenava, que ele deixou de crer em Deus. Eu creio em Deus, e daí? O que a Bíblia fala? Que o diabo crê e estremece, porém, ele não obedece. Não basta crer em Deus, não basta, você tem que andar com Deus. Essa é a diferença. Não basta em Deus, nós temos que andar com Deus. Então, o que Deus estava mandando falar para os pastores? Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Eles ficam se apacentando, e vocês estão preocupados com o seu bem-estar. O que me importa? Desde que eu me divorcie, larga aquela mulher chata e fique aqui com uma 20 anos mais nova, né, e me afague, fique lá no meu bem-estar, o que me importa o que vai acontecer? Né? Então eles ficam se afagando a si mesmos, ficam olhando para si mesmos. Né? Não é que a gente fala assim, existe, para a gente estar nos caminhos de Deus, tem que vigiar. Ninguém aqui pode dizer assim, eu sou assim, invencível. Eu sou invencível. Eu não digo isso dessa forma, eu sou invencível. Eu sou invencível se eu estiver com Jesus. Mas se eu não estiver com Jesus, eu não confio em mim mesmo. Eu estava conversando lá em casa, eu falei, olha, eu não confio em mim mesmo. Aí ficou todo mundo assustado, eu falei, não confio. Por isso que eu levanto cedo, venho aqui orando, cantando, levanto cantando, pego o inário, vou lá, canto o meu hino, louvo a Deus, depois eu leio a palavra de Deus, depois eu oro, porque eu não confio em mim, mas eu confio em Jesus em mim. Esse eu confio, em Jesus em mim. Então, se eu não estiver cheio de Jesus, em comunhão com Jesus, eu não confio. Eu não posso dizer nunca vou fazer, mas em nome de Jesus eu não vou fazer. Em nome de Jesus eu não quero fazer. Em nome de Jesus, a pastora vinha nessa mesma pregação, eu rejeito isso na minha vida. Ela falava e nós repetíamos aqui, eu rejeito isso na minha vida. Eu rejeito, em nome de Jesus eu rejeito, eu não quero, e o diabo não tem poder para me obrigar a fazer. Mas nós temos que estar cheios. É um ditado popular, né, que saco vazio não para em pé. E eu não paro em pé. Se eu estiver vazio de Jesus, eu não paro em pé. Não vou parar em pé. E muitos, eu acho que muitos servos de Deus acabam não vigiando, e acabam não parando em pé. Não parando em pé. Deixaram de se encher do poder de Deus e do Espírito Santo e acabam não parando em pé. E nós vemos esses pastores que eles falam aqui, eram pastores que não pararam em pé. Começaram a se apacentar a si mesmos, né? Ao invés de apacentar o rebanho que Deus tinha colocado na mão deles, começaram a se preocupar com o seu próprio bem-estar, né? E deixaram e foram se afastando da fonte que é Deus, da fonte que é Jeová.
ponto de Deus falar que ficou contra eles, como no 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, quer dizer, vou o povo. Enfim, não vai ficar assim o tempo todo. E não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Então, Deus vai chegar uma hora e vai pôr um ponto final. Chega, né, para livrar as suas ovelhas desse ponto. No 11 agora, vamos ler a partir do 11. O cuidado do Senhor pelo seu rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. No 34:11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-la-eis de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Agora ele está falando do rebanho aqui, hein? Agora Deus está falando do rebanho, da igreja, da postura de ovelhas, da diferença entre os seguidores de Deus. A diferença que há ovelhas e ovelhas. Há tipos de ovelhas, né? Há aquelas ovelhas que gostam de aparecer, que gostam de se mostrar, que gostam de tomar o lugar das outras, né? E há as ovelhas que são quase que excluídas por essas ovelhas. Então Deus está falando a diferença, a motivação da ovelha. O que o Senhor está nos é da motivação das ovelhas. Qual é a motivação destas ovelhas? Então a gorda é aquela que come e não dá nada, né? A gorda é aquela que come e não se doa. Não se doa. Só para mim, é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, e não se doa. A magra é aquela doadora, né? Mas que a gorda não quer tomar espaço e não deixa ela entrar, não deixa ela se mexer, nem se alimentar. Quer atrapalhar o andamento da magra.
Então Deus fala assim, vamos seguir aqui, no 20 de novo, 34, 20. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, tem as gordas, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Deus está falando do rebanho. Do rebanho. Falou primeiro dos pastores, agora está falando do rebanho. E é grave aqui, né? Porque é muito sutil isso aqui, a gente tem que prestar muita atenção. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e lhes servirá de pastor. Eu, Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto, e dormirão nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro eu farei bênçãos, farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos do que as escravizam. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Pois vós, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homem sou, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém? Deus estava fez a separação entre ovelhas e ovelhas, né? Então, qual é a nossa motivação? O que Deus está mostrando aqui? As ovelhas magras, Deus chama de magras porque elas eram mais desprezadas. Se você vai comprar uma ovelha para cozinhar, você não vai pegar uma magricela, né? Você vai pegar uma ovelha gorda, né? Que é gorda, né? Para cozinhar, é essa que você vai pegar. Então elas não aparecem, são menos olhadas, mas, segundo o que Deus nos mostra aqui, são aquelas que se doam, cuja motivação delas é uma motivação correta. A nossa motivação no trabalho do Senhor tem que ser uma motivação correta. Nós temos que saber qual é a nossa motivação, temos que nos analisar e verificar qual é a minha motivação. O porquê que eu estou aqui hoje? Qual é a minha motivação? Né? Por que eu venho aqui, largo minha casa, venho aqui nesse culto de quarta-feira? Qual é a minha motivação para isso? Né? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar para a igreja, para os pastores, que eu sou uma pessoa fiel. Eu quero realmente mostrar para Jesus que Ele é importante para mim. Eu faço isso por amor a Jesus. Né? Por que eu faço? Qual é a minha motivação para isso? Por isso, para mim, pouco importa quantas pessoas tem aqui, se vem muito, se não vem pouco, quem vai pregar, quem não vai pregar, pouco me importa isso. Eu não venho por causa disso. Porque a pastora está, porque é aquele que vai pregar, porque vai ter vários irmãos ou menos irmãos. Isso não é a minha motivação. A minha motivação é Jesus. É Jesus. E essa tem que ser a nossa motivação em tudo que nós fizermos. Não é agradar esse ou agradar homens. Eu venho aqui para agradar o Senhor. Essa é a motivação. Né? Eu não quero mostrar nada, nem provar nada para ninguém. Porque quem me conhece, conhece no meu íntimo.
O Senhor, eu não posso enganar Deus. Não posso enganar. Não tenho como enganar. Eu posso até querer enganar, mas eu não engano. Ele conhece o nosso coração. Eu posso até me enganar. Isso eu posso, me enganar a mim mesmo. Porque a própria palavra de Deus fala que o coração do homem é o quê? É enganoso. Seu coração pode te enganar a você mesmo. Você pode se enganar a você mesmo. Você pode. Mas por isso que a minha oração e a nossa oração tem: Senhor, esquadrinha. E foi a oração, né, lá nos Salmos, né? Esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Quem te conhece melhor do que você mesmo? Jesus, que te fez. Aquele que te fez conhece melhor do que você mesmo. Então, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma análise das minhas motivações, na minha vida, porque eu não quero eu me enganar a mim mesmo. Quantas vezes você toma uma atitude e depois você fala: mas por que eu fiz isso? Né? Você mesmo se questiona: mas por que eu fiz um negócio desse? Nem você sabe por que você tomou uma determinada atitude. Você fala: poxa, mas onde eu estava com a cabeça para fazer um negócio desse? Porque o seu coração te enganou naquele momento. Te enganou. Então você não sabe. Por isso a gente tem que estar sempre assim, deve fazer sempre, para não ser comparado com as ovelhas gordas. Eu quero ser magrinha, né? Estar sempre pedindo para Deus examinar o seu coração e revelar qual que é a real motivação disso. Por que eu faço isso? Né? Qual é o motivo disso? Senhor, se eu estou fazendo alguma coisa com motivação errada, me mostra, porque eu quero consertar, eu quero corrigir, eu quero ter a motivação correta na minha vida, eu quero te servir de uma forma correta. Não importa aqui se nós temos um belo templo, um grande grupo, né, um grande coral, né, grandes eventos. Isso não importa. Não é isso que me atrai na obra de Deus. O que me atrai na obra de Deus é estar onde Deus quer que eu esteja, no lugar onde Deus quer que eu fique e fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Outro dia eu fui assistir uma reunião numa outra igreja aí e eu me emocionei, até teve interpretação errada. Não me emocionei com o que estava sendo falado lá, mas eu me emocionei de saber como é boa a nossa igreja. Como a nossa igreja é boa. Eu falei: nossa, como é bom aquele grupinho, aquela igreja, né? Que às vezes as pessoas falam disso, falam aquilo, mas eu falei: como é bom a nossa igreja e como a sua palavra tem sido pregada ali, está sendo anunciada, está sendo pregada, está sendo exortada, né, de uma forma viva e de uma forma eficaz. Eu fiquei assim, fiquei emocionado em poder pertencer a esta igreja, em poder participar desta igreja, em poder ser alguém que está servindo a Deus aqui nesta igreja, com todas as deficiências organizacionais que ela tem, administrativas que ela tem. Como eu fiquei feliz, né? Feliz de poder estar aqui. Foi por isso que eu me emocionei e eu acabei falando isso sem explicar o porquê que eu tinha me emocionado, e as pessoas entenderam de uma outra forma, mas não me emocionei por aquilo que eu estava vendo lá, mas eu me emocionei por aquilo que nós temos aqui, né? E nós temos que dar graças a Deus por isso, porque temos um pastor que não é a igreja que dirige. Temos um pastor aqui que fala aquilo que Deus manda falar, né? Doa a quem doer, fira a quem ferir, né? Mas é uma ferida de cura, é uma ferida para curar um mal, né? Para cicatrizar um mal, né? Então, isso a gente pode ter essa. Nós não podemos chegar para Deus e falar: olha, o senhor me deixou no meio de uns pastores aqui, como ele chamou aqui, pastores infiéis de Israel. Pastores infiéis. Infelizmente,
não é o que a gente vê por aí hoje. Como Deus tem revelado, assim, tem orado muito para a igreja, porque Deus mostrou aqui e tem mostrado através de outros servos que a igreja no Brasil, ela está doente, né? Doente. E então nós precisamos orar para que Deus restaure, para que Deus fortaleça e restaure os pastores, restaure as igrejas, para que nós possamos ter um país de paz, um país sarado pelo poder de Deus, né? Então, motivação é algo que a gente tem que estar se examinando sempre. Quando a gente vai tomar ceia, aqui que fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O primeiro exame é seu. Parte de você se examinar o meu coração, o seu coração. Examine-se o homem a si mesmo. Examine você, né? Se examine, pense, veja o seu comportamento no seu dia a dia, aonde você estiver, com quem você estiver. Hoje eu fui almoçar eu tive uma reunião com o novo secretário da habitação do estado de São Paulo. E depois nós fomos almoçar com um assessor dele, o dono da empresa que eu trabalho, e fomos almoçar com um assessor dele. E eu, toda vez, não importa quem seja, vamos abençoar o alimento, eu abençoo e oro, né? Mas ele era a primeira vez, eu conheci ele hoje, né? Ele é assessor como é o nome do Rodrigo Garcia, que é um deputado aí, é o secretário da habitação, e ele é um assessor dele. Aí vamos lá, fomos almoçar, eu, o dono da empresa que eu trabalho, e esse assessor dele, né? Aí veio a comida, o bicho já foi lá avançando na comida, né? O dono da firma que eu trabalho já sabe, ele já fica esperando. Mas ele não, foi lá, avançou. Com licença, ele chamou Leandro, com licença, posso abençoar o alimento? Opa, ele abriu isso, claro. Eu nunca vi assim, só uma vez eu vi uma pessoa vir falar comigo contra isso. Mas todos, assim, eles param assim naquele momento, um pouco assustados, né? Porque não esperam, mas respeitam com uma forma assim. Então vamos orar. E aí nós oramos, abençoamos, e eu ainda pedi que Deus abençoasse a gestão dele, aqui nessa nova gestão que eles começaram agora, recente, esse mês, né? Então, assim, são momentos na nossa vida, né, que a gente pode estar mostrando a nossa fé, mostrando a importância. Pô, tem gente que ora agradecendo o alimento, dá a impressão que ninguém faz isso, né? Todo mundo, então ora lá escondido para ninguém ver, né? Ora meio assim, um olho aberto, outro fechado, né? Então, assim, são momentos que Deus vai nos dando da gente se identificar como está sendo o seu comportamento aí no dia com seus amigos, no seu trabalho, como está sendo a sua postura, né? As pessoas estão vendo realmente, falam, olha, ali é uma pessoa que diferente. Não precisa nem dizer que é um servo de Deus, porque talvez não saibam falar isso, mas fala assim, é uma pessoa diferente. Mas não diferente porque é bandido, diferente pelo mau exemplo, mas é diferente pelo bom exemplo e pela boa conduta. Lá no cliente que eu trabalho, na CDHU, nunca vi ter tanto Hélio no mesmo lugar. Normalmente o Hélio não é um nome muito comum, mas lá tem um monte de pessoas de empresa, e tem o dono de uma outra empresa que se chama Hélio também. Aí ele chegou para mim, você não sabe que chegou para mim outro dia, um fulano de tal, chegou assim, você é o Hélio? Você que gosta de orar, né? Falou assim para ele. Eu nem sei quem que é. Chegou para ele, né? Falou assim, o cara chegou para ele e falou, não sou esse Hélio, esse Hélio é o outro, é o Hélio da Pri, né? Falou assim, não sou eu não, né? Mas eu falei, nem sei quem que é, que chegou assim, né? Então, isso faz uma diferença no ponto positivo para Deus, né? No ponto, se eu fosse me envergonhar, se eu fosse não vou orar aqui, primeira vez, eu estou com essa pessoa, não quero, muita gente fala assim, não quero constranger, né? Não quero constranger, como uma vez uma pessoa veio falar para mim, que esse aí é ateu, veio falar assim, acho que você tem que orar só para você, porque você constrange as pessoas, né? Na verdade, acho que quem estava constrangido era ele ficava constrangido, por não crer em Deus,
né? Ou pelo menos diz que não crê, né? Ele que ficava constrangido com isso. Então ele veio falar que eu constrangia as pessoas. Na verdade, quem se constrangia era ele, porque ele realmente não falava que não cria, que ele era ateu, né? Eu falei assim, olha, que nem uma vez eu falei assim, acho que essas pessoas, eu falando de Jesus, eu estava na lanchonete, na academia, falando de Jesus para o atendente, uma pessoa ali do lado, conversando com eu acho que essas pessoas que tentam convencer os outros, né, da sua religião, etc., né? Acho que ele está falando de mim, né? Porque eu estava falando de Jesus para a pessoa, né? Falei, olha, aí depois eu deixei, falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Se eu descobrir algo que é maravilhoso, que foi muito bom para a minha vida, descobri algo que para mim eu não conhecia, que de repente aquilo foi muito bom para mim, eu seria muito egoísta, se eu guardasse isso só para mim. Por isso que eu falo de Jesus, porque foi algo que transformou a minha vida e que fez muita diferença na minha vida. A pessoa ficou muda, não falou mais nada. Como é que eu posso, né, guardar algo maravilhoso, algo tremendo, que foi Jesus e que transformou a minha vida, que me libertou, que me curou, que me transformou? Como é que eu posso ficar com a boca fechada e não falar desse Jesus para os outros? Né? Como é que eu posso ser tão egoísta dessa forma, né? Então, a pessoa aí calou a boca, porque ela falou que a gente estava querendo convencer os outros como se fosse um negócio de time. Eu falei, não, isso aqui é algo muito maior, é algo muito grandioso, e eu não posso ficar com a minha boca fechada. Nós não podemos guardar isso só para nós, ficar gordo. É a ovelha gorda, né? Ficar gordo, né? E não transmitir essa mensagem, e não levar esse evangelho. Nós saímos de um retiro que nos desafia a servir o Senhor, estar a serviço de Deus. Jesus deu o maior exemplo disso quando ele fez um trabalho de escravo, né? Quando lavou os pés dos seus discípulos. Aquilo é um trabalho de escravo. Jesus foi lá e fez um trabalho de escravos. Naquela época eles tinham muita... hoje o pessoal faz isso, né? Porque Jesus fez. Mas ele pegou e fez um trabalho de escravo. Foi lá, lavou os pés dos seus discípulos para mostrar que nós não estamos aqui para ficar gordo, salvo, satisfeito e sentado, sem fazer nada. Só engordando. Nós estamos aqui para batalhar, para levar essa mensagem, para pregar, para orar, né? E levar essa mensagem do Evangelho. Proclamar o reino de Deus, proclamar as bênçãos de Deus, né? Esse é o nosso propósito para o qual Deus nos chamou como ovelhas, né? Então você vê que ele fala do pastor, mas também fala da ovelha, né? Tudo faz parte do propósito de Deus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Agora pode falar, João, se quiser falar. Falar assim, hoje eu fui almoçar e você estava falando sobre esse negócio das igrejas e dos pastores que só falam as coisas que ouvem. Então a gente vê um monte de pessoas evangélicas. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas assim, pelo menos eu tento não ter muitos, né? E as pessoas, elas são assim, elas, como que se diz? Não, elas concordam muito com as coisas que não são de Deus e estando na casa de Deus. Hoje eu vi duas coisas. Uma, que eles estavam falando sobre aquele filme lá, Os 50 Tons. E uma pessoa... Não, então,
E a pessoa é da igreja. E o filme foi falado, mas foi falado tanto pelos psicólogos, psiquiatras sobre esse filme, como até alguns pastores falaram que não seria legal para assistir. Eu vi bastante crítica de pessoas evangélicas que realmente sim, criticar esse filme para a gente não ia assistir, que não ia acrescentar a coisa do mundo. E a pessoa assim, tipo, não acho que tem nada a ver. Sabe, eu sou crente, mas não sou uma crente fanática. O que é uma crente fanática? Eu fiquei olhando assim. Daí a minha sobrinha está com vontade de fazer uma inseminação, só que ela quer separar o óvulo, que aqui no Brasil é proibido, né? E para gerar uma menina. E tem médicos que fazem tal, e ela quer, e ela falou com essa pessoa também, que estava na mesa, e ela falou, olha, muitas pessoas não concordam, mas eu não sou crente fanática. Eu acho que se você está afim e você pode ter grana para fazer, eu acho que você deve fazer. Eu já falei para minha sobrinha várias vezes, ela nem pergunta mais. Eu falei, primeiro, inseminação não é de Deus. Mas e quem não tem filho? Bom, quem não tem filho é porque Deus não quis dar, né? Eu acho isso, porque se ele quer dar, ele dá. Agora, escolher o sexo já é demais, é ir além do poder de Deus. Eu falei, Deus pode até te dar uma menina que nem quando ela ficou grávida do segundo, porque ela falou que já ia fazer isso. Eu falei que Deus poderia dar um filho para ela sem ela fazer nada disso. E ela teve um menino, ela quase se matou de ódio, que ela ficou grávida de menino, e agora ela está tentando fazer isso de novo. E essa pessoa concordando e falando, incentivando ela, porque ela acha normal. Então, são os pastores que falam que pode fazer isso, né? Que pode tudo, né? Porque Isso é uma questão que, assim, quando você quer decidir sobre coisas que são coisas decididas por Deus, né? Você quer decidir que quero assim, quero assado, dessa forma, quero daquele outro jeito. E quem é o doador da vida é o Senhor, né? Então você quer decidir sobre coisas que é Deus que decide, né? Claro. E você começa um processo de seleção aí antes disso. Agora,